Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal de contos. Eu estou aqui muito bem e preparadíssima para contar uma nova história para você conhecer. E a história que quero vos contar hoje é pra lá de especial. Mas antes de começarmos, aqueles avisos para que você não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação e deixe o seu like. E compartilhe também essa história com aqueles que você sabe que adoram escutar boas histórias. Comecemos a história de hoje. No terceiro ano do rei Joaquim, o rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. Levou grande parte dos objetos preciosos de Jerusalém e parte do tesouro para a Babilônia. E ainda fez questão do seguinte: deu a ordem de que lhe trouxessem jovens israelitas para lhe servirem em seu reino na Babilônia. E estes jovens deviam ter linhagem nobre. E um destes que foi levado era Daniel. Mesmo vivendo entre os babilônios, Daniel tomou a resolução de não se contaminar com a cultura daquele povo, pois estes cultuavam vários deuses que nada tinham a ver com a fé de Daniel, e também bebiam e ofereciam vinho a ídolos. Quando Daniel já aprendera o suficiente e já havia se tornado um grande sábio da Babilônia, ao qual os próprios reis vinham a Daniel para lhe pedir conselhos, quem reinava era o rei Dario. A essa altura, Daniel já havia provado o quão competente, sábio e inteligente ele era. Um homem de confiança total, ao qual Dario confiava plenamente a administração das cidades da Babilônia e de muitas outras coisas. E este fazia parte do Conselho Real, aonde estava o tempo inteiro dizendo ao rei as melhores decisões a tomar. Junto de Daniel, outros homens também governavam outras cidades e faziam parte do Conselho do Rei. Daniel era levado em alta conta pelo rei Dario, que sempre perguntava primeiramente a Daniel e basicamente sempre a sua palavra era final. Daniel continuava com a sua fé e todos os dias louvava e agradecia a Deus. Pelo menos 3 vezes ao dia, pela manhã, na hora do almoço e antes de se deitar, ia para perto da janela, voltava o seu olhar a Jerusalém e rezava a Deus. E todas as suas boas decisões e resoluções vinham unicamente da inspiração de Deus. Oh, meus caros, preciso resolver um assunto do reino. Onde está Daniel? Daniel! Você deve imaginar que os outros conselheiros reais estavam tomados por inveja. Tinham muita raiva de Daniel, pois gostariam que somente eles fossem ouvidos pelo rei, pois se achavam muito melhores do que Daniel, muito melhor do que todos. Se irritavam também pelo fato de Daniel não participar da cultura deles e não louvar os deuses dos babilônios. E dia após dia a inveja crescia e os dois se uniam sempre que podiam para discutir uma forma de destruir Daniel. Mas não temos nada a dizer sobre Daniel, nada, nenhum casinho de corrupção, nada de ruim este homem faz. Como podemos derrotá-lo? Essa era sempre a preocupação dos homens. Tive uma ideia, só há uma forma de destruir Daniel e é usando o seu ponto fraco. Os homens saíram resolutos acerca da maldade que fariam contra Daniel. Os homens convocaram uma reunião de caráter extraordinário com o rei Dario e não convidaram Daniel. Oh, meus caros, o que tanto desejam falar comigo? E por que Daniel não está aqui convosco? Os homens, aproveitando da vaidade do rei Dario, começaram a tecer inúmeros elogios, como o rei era bonito, como o rei era sábio, como o rei era perfeito, como nenhuma de suas decisões eram precipitadas e erradas. O rei era perfeito e tudo o que fazia era incontestável. O rei ficou inflado de tantos elogios e se deixou levar
pela língua dos homens. O plano já estava em curso e um deles disse ao rei: meu rei, tu és tão perfeito, mas tão perfeito, que só há um jeito de mostrar a todo o povo vossa perfeição. Faremos um novo decreto que vigorará a partir de hoje. Pelos próximos 30 dias, somente você, nosso rei Dario, poderá ser louvado. O que significa que nenhum homem deste reino poderá louvar, agradecer ou orar para nenhum outro Deus, pois a partir de agora, vós é a única divindade deste reino. O rei, inflamado por aquela vaidade e aquela lisonja exacerbada dos homens, estava convencido de que aquele decreto é a melhor coisa a ser feita. Pois bem, meu rei, aqui está o decreto. Basta que assines. O rei Dario não parou para refletir um só segundo no que aquele decreto significaria ao seu reino e assinou. O decreto estava valendo e qualquer pessoa que fosse pega rezando a algum outro deus que não fosse a divindade do rei Dario seria presa e condenada à morte. E naquele tempo, as penas eram horríveis. Aquele que fosse condenado à morte seria jogado à cova dos leões, aonde famintos e enclausurados aguardavam a próxima vítima que serviria de refeição. A notícia do novo decreto do rei logo se espalhou e Daniel tomou conhecimento dela. Sabia que a partir de agora, se fosse pego louvando outro Deus, seria jogado à cova dos leões. E o que chama a atenção em Daniel é que, mesmo sob pena de um terrível destino como esse, ele decidiu continuar a louvar ao seu Deus, pois sabia que deveria agradar primeiro a Deus do que aos homens. Continuou diariamente as suas 3 orações. Mas os homens estavam à espreita no encalço de Daniel, esperando o menor sinal de que suas orações fazia a Deus, para então prendê-lo. Oh, meu bondoso Deus, mesmo diante deste perigo iminente, quero vos louvar e agradecer, e vos pedir que sempre estejas comigo a me proteger. Ahá! Você está orando para seu Deus. Acaso não conhece o novo decreto? Guardas! Guardas! Meu rei, temos o primeiro infrator do vosso decreto. Isso mesmo! Acabamos de encontrar aquele que não está louvando a sua divindade. Minha nossa, quem pode ser esse maluco? E foi trazido então Daniel à frente do rei. Não! Daniel, não! Pois é, meu rei, Daniel foi pego em flagrante, olhando novamente para Jerusalém, louvando a outro Deus que não é você, meu rei. Estamos aqui simplesmente para proteger vossa divindade perfeita. O rei Dario, na verdade, ficou transtornado com aquela situação, pois de todas as pessoas do reino, jamais desejaria que Daniel fosse preso e morto. Cogitou, inclusive, a revogar o seu próprio decreto. Mas os homens, com suas línguas malignas, dissuadiram o rei a não fazê-lo. O rei acompanhou os guardas levando Daniel até a cova dos leões e disse-lhe: se eu pudesse fazer algo, faria, mas não posso. Por isso, humildemente gostaria que esse teu Deus, ao qual você ora todos os dias, pudesse te salvar até mesmo dos leões. E mesmo diante da cova dos leões, aonde as feras o aguardavam famintos e sedentos, Daniel mantinha o rosto sereno e uma confiança plena que Deus o salvaria. Os homens que tramavam contra Daniel já soltavam gargalhadas e comemoravam a morte dele. Daniel, enfim, foi jogado à cova e, para impedir a menor possibilidade de fuga, uma enorme rocha foi depositada à entrada da cova para impedir a passagem. O rei Dario, ao voltar para casa, e só conseguia pensar em Daniel naquele perigo.
não bebeu, não comeu e não conseguiu pregar o olho a noite inteira. Na manhã seguinte, como era costume, os homens partiram em direção à cova para remover a pedra para constatar, de fato, o homem morto. Mas quando removeram a pedra, qual não foi a surpresa dos homens ao ver Daniel caminhando para fora da cova, totalmente ileso. Nenhum fio de cabelo estava fora do lugar. Os leões estavam lá no fundo da cova, ainda sedentos e famintos, mas não tocaram em Daniel. Como isso é possível? O rei Dario correu para abraçar Daniel, pois estava felicíssimo de que ele estava vivo. Mas me diga, Daniel, como você sobreviveu? Os leões estão ali famintos. Ora, meu rei, é mais simples do que parece. O meu bom Deus me protegeu. Durante a noite, ele enviou-me um anjo que me protegeu durante todo o tempo, mandando que os leões se afastassem e fechando a boca deles para que não se aproximassem de mim para me devorar. Espera um pouquinho. Se o seu Deus pode enviar um anjo para proteger-lhe durante a noite toda de leões famintos, o que mais esse Deus não é capaz de fazer? Acabe com meu decreto! A partir de hoje, louvaremos todos ao Deus de Daniel. E os homens que tanto tramaram contra Daniel foram agora presos e jogados à cova dos leões e devorados quase que instantaneamente. E assim o rei Dario escreveu que a todos os povos e nações oferecessem temor unicamente ao Deus de Daniel, pois este é o Deus vivo que subsiste eternamente, e o seu reino é indestrutível, e o seu domínio é perpétuo. E foi assim que Daniel prosperou no reino de Dario. Bom, se você acompanhou até aqui, eu acredito que você possa, assim como eu, tirar dois grandes ensinamentos dessa história. O primeiro é de que, mesmo numa grande dificuldade, num perigo iminente como esse que Daniel passou, ele manteve a confiança em Deus, pois sabia que Deus jamais o abandonaria, mantendo a sua fé num momento tão decisivo quanto esse. Devemos guardar a nossa fé e a esperança em Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis. E o segundo ensinamento que podemos tirar é que Deus permite que até mesmo coisas que nos parecem ruins aconteçam em nossas vidas para que Ele possa tirar um bem maior delas. Pois ao ser enviado à cova dos leões, Daniel poderia pensar que Deus o abandonara, que esquecera dele e que não mais se importava com ele, quando na verdade Deus permitiu que ele fosse jogado à cova dos leões para que a partir disso mostrasse a sua grandeza a todo aquele povo, fazendo até mesmo o rei vaidoso cair em si e reconhecer a soberania de Deus. E a partir daquele momento, todo aquele povo passou a reconhecer e a louvar a Deus, pois foi assim que ele desejou que acontecesse. E essa é a história de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!